Os Detroit Red Wings são uma das franquias mais icônicas da NHL e um verdadeiro símbolo do hóquei no gelo. Fundados em 1926, em Detroit, Michigan, rapidamente se tornaram conhecidos como Hockeytown, graças à paixão de sua torcida e ao talento de suas estrelas ao longo das décadas. Com uma história marcada por conquistas históricas, eras de ouro e períodos de reconstrução, os Red Wings representam tradição, excelência e uma cultura de vitória que atravessa gerações. Os Detroit Red Wings tiveram suas origens em 1926, quando foram fundados como Detroit Cougars. Essa criação fazia parte da expansão da NHL para os Estados Unidos, em um período em que o hóquei ainda buscava consolidar-se fora do Canadá. Nos primeiros anos, a equipe enfrentou muitos desafios, da adaptação à liga profissional, à montagem de um elenco competitivo e a dificuldade em atrair torcedores para um esporte ainda pouco popular na região. Apesar dessas dificuldades iniciais, os Cougars demonstraram determinação e perseverança, características que se tornariam marca registrada da franquia ao longo das décadas. Em 1930, a equipe foi renomeada para Detroit Falcons, numa tentativa de reestruturar a imagem do clube e atrair mais atenção do público local. Embora as mudanças administrativas e de identidade tenham ajudado a estabilizar o time, os resultados em campo ainda eram mistos, e a busca pelo primeiro grande sucesso continuava. No entanto, a equipe vinha investindo em jovens talentos e começava a formar a base de jogadores que marcariam a história do hóquei em Detroit. O verdadeiro ponto de virada aconteceu em 1932, quando o clube adotou oficialmente o nome Detroit Red Wings, inspirado nas asas vermelhas do emblema que simbolizavam velocidade e poder. Com essa nova identidade, a equipe ganhou força e começou a se destacar entre os competidores da NHL. O trabalho árduo e a dedicação dos jogadores finalmente deram frutos em 1936, quando os Red Wings conquistaram a sua primeira Stanley Cup, um feito histórico que confirmou a ascensão da equipe na liga. Apenas um ano depois, em 1937, a equipe repetiu o sucesso e levantou a segunda Stanley Cup, consolidando-se como uma força emergente do hóquei norte-americano e marcando o início de uma tradição de excelência que continua até os dias atuais. A era de ouro dos Detroit Red Wings foi marcada pela dominância em campo e pelo surgimento de uma das linhas mais lendárias da história do hóquei, da famosa Production Line, formada por Gordie Howe, Sid Abel e Ted Lindsay. Essa combinação de talento, velocidade e técnica transformou o estilo de jogo dos Red Wings, tornando-os praticamente imparáveis durante a década de 1940 e início dos anos 1950. A química entre os jogadores e a consistência em suas performances individuais e coletivas garantiram à equipe uma série de conquistas memoráveis. Durante esse período, os Red Wings conquistaram Stanley Cups em 1943, 1950, 1952, 1954 e 1955, consolidando-se como uma das franquias mais respeitadas e temidas da NHL. Cada título não apenas refletia a excelência em quadra, mas também reforçava a reputação do clube como uma verdadeira potência do hóquei profissional. A equipe não se destacava apenas pelo desempenho técnico, mas também pelo espírito competitivo e pela disciplina tática, que se tornaram marcas registradas da franquia. Paralelamente ao sucesso esportivo, os Red Wings ajudaram a transformar Detroit em Hockeytown, um apelido que ainda hoje simboliza a paixão da cidade pelo hóquei no gelo. A torcida fervorosa, a presença maciça nos jogos e o orgulho local criaram uma atmosfera única, onde cada partida se tornava um evento memorável. Essa relação intensa entre equipe e comunidade fortaleceu a identidade dos Red Wings, tornando-os não apenas uma franquia de sucesso, mas também um símbolo cultural da cidade. Entre 1960 e 1980, os Detroit Red Wings enfrentaram décadas de dificuldades competitivas, um período em que a equipe passou por altos e baixos e não conseguiu manter o nível de dominância que caracterizou sua era de ouro. As campanhas irregulares e a escassez de títulos tornaram esses anos desafiadores para jogadores, dirigentes e torcedores, testando a paciência de uma torcida acostumada ao sucesso.
Apesar do esforço em campo, a equipe frequentemente ficava fora das fases finais dos playoffs, e a conquista da Stanley Cup parecia cada vez mais distante. Nesse período, os Red Wings começaram um processo de reconstrução gradual, apostando em jovens talentos que pudessem renovar o elenco e preparar a equipe para um futuro mais competitivo. Jogadores promissores foram identificados e integrados ao time, ainda que os resultados imediatos fossem limitados. A filosofia de desenvolvimento passou a valorizar não apenas a experiência em jogos profissionais, mas também o aprimoramento técnico, físico e mental dos atletas, preparando-os para temporadas futuras. Paralelamente, a equipe investiu fortemente em scouting e recrutamento, criando uma estrutura capaz de identificar talentos em nível nacional e internacional. A aposta em análises detalhadas de desempenho e no acompanhamento de jovens promissores tornou-se prioridade estratégica, garantindo que a base para o sucesso de décadas futuras fosse sólida. Embora essa fase não tenha sido marcada por títulos, ela foi essencial para construir os alicerces do renascimento que viria nas décadas seguintes, preparando o terreno para uma nova era de conquistas e para a formação de lendas que devolveriam os Red Wings à elite da NHL. A partir da década de 1980 e especialmente nos anos 1990, os Detroit Red Wings vivenciaram um verdadeiro renascimento, impulsionado pela ascensão de Steve Yzerman, que se tornou a principal estrela e líder da equipe. Sua habilidade, visão de jogo e caráter dentro e fora do gelo consolidaram-no como o coração dos Red Wings, inspirando companheiros e estabelecendo um padrão de excelência que seria referência por muitos anos. Sob sua liderança, a equipe retomou o caminho das grandes conquistas, conquistando a Stanley Cup em 1997, 1998, 2002 e 2008. Cada título representou não apenas a força do talento individual, mas também a capacidade do grupo de jogar de forma coesa e estratégica, demonstrando uma mistura de estilo ofensivo e disciplina tática que se tornou marca registrada da franquia. Os Red Wings se destacaram por sua capacidade de combinar velocidade, criatividade e precisão, mantendo sempre uma forte organização defensiva. Além do desempenho em quadra, esse período ficou marcado pela construção de uma cultura sólida de equipe, onde jogadores e treinadores compartilhavam valores de comprometimento, ética de trabalho e paixão pelo jogo. Essa filosofia não apenas contribuiu para os sucessos imediatos, mas também ajudou a criar uma base estável para a formação de futuros líderes e talentos da franquia. A combinação de estrelas individuais como Yzerman com um elenco equilibrado e disciplinado transformou os Red Wings em uma das forças mais consistentes da NHL, consolidando Detroit como um centro de excelência no hóquei profissional e fortalecendo a identidade da cidade como o Hockeytown. Após a aposentadoria de ícones como Steve Yzerman e Niklas Lidstrom, os Detroit Red Wings enfrentaram uma importante transição geracional, marcada pela necessidade de renovar o elenco sem perder a identidade vencedora que definiu a franquia por décadas. Esse período exigiu paciência, planejamento estratégico e confiança nos jovens talentos que começavam a emergir nas categorias de base e nas ligas afiliadas. O clube investiu fortemente no desenvolvimento de novas estrelas, entre elas Dylan Larkin e Moritz Seider, jogadores capazes de liderar a equipe e carregar a tradição do time para o futuro. A aposta em atletas jovens, combinada com o legado de experiência e disciplina dos veteranos, permitiu que os Red Wings permanecessem competitivos na NHL, mesmo em uma liga cada vez mais equilibrada e exigente. Além das performances em campo, a franquia manteve a paixão da torcida e a força cultural que transformaram Detroit em Hockeytown. Cada temporada se tornou um equilíbrio entre reconstrução e manutenção da competitividade, reforçando o compromisso da equipe com excelência e consistência. Embora os desafios de adaptação fossem inevitáveis, o foco em talento jovem, desenvolvimento técnico e espírito de equipe garantiu que os Red Wings continuassem sendo uma referência histórica na NHL, preservando tradição, orgulho e a conexão intensa com sua cidade e seus fãs. Ao longo de quase um século de existência, os Detroit Red Wings construíram uma trajetória marcada por glórias, desafios e renascimentos. Desde os primeiros dias como Cougars, passando pelo auge da Production Line, até o renascimento liderado por Steve Yzerman e a transição para novas gerações, a equipe sempre demonstrou resiliência, paixão e excelência.
Mesmo diante de períodos difíceis, os Red Wings nunca perderam a essência que os tornou uma franquia icônica da NHL, a dedicação ao jogo, o desenvolvimento de talentos e a forte conexão com sua torcida. Hoje, com jovens estrelas como Dylan Larkin e Moritz Seider, a equipe continua a honrar seu legado, mantendo-se competitiva e inspirando fãs de todas as idades. Mais do que títulos e estatísticas, os Red Wings simbolizam a cultura do hockey em Detroit, conhecida mundialmente como Hockeytown. Cada vitória, cada momento histórico e cada nova geração de jogadores reforça a reputação de uma equipe que transcende o esporte, tornando-se um verdadeiro patrimônio da cidade e da NHL.